Olá, queridos! Quem vos fala aqui é o pastor Napoleão Falcão. Indizível prazer vos cumprimentar com a preciosa paz do Senhor. Dizer-lhes de nossa alegria, de nossa felicidade de tê-los em nossas lives e desta feita, neste seriado de mensagens sobre as doenças da alma. Eu quero tomar por base desta feita o Salmo de número 142. Salmo de número 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Palavra extraordinária que Davi se expressa de maneira categórica, elucidando os momentos turbulentos com que ele vivera, do que ele estava passando. Meus irmãos, nós vamos introduzir essas mensagens sobre doenças da alma. E você sabe as consequências das enfermidades da alma? Será que você poderia me explicar, compreender, notoriar quais são as consequências das enfermidades da alma? Conhece algumas delas, porventura? Acompanhe o que agora nós vamos introduzir sobre as doenças da alma. A primeira doença da alma, obviamente, é o pecado. O pecado é a primeira doença que agrava a alma da humanidade. O pecado, ele é um tipo de câncer da alma que a medicina, por mais elevada que seja, não pode fazer nada para resolver. Não pode fazer nada para resolver. Na verdade, somente Deus, através do perdão de nossos pecados, livra o homem dos sentimentos de culpa. O sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado e muda a condição de pecador perdido para pecador remido, pecador perdoado. Porém, meus irmãos queridos, o homem deve tomar uma atitude importante para que isso aconteça. É preciso confessar e não ocultar, pois tentar esconder algo errado é subestimar a onisciência de Deus. Esconder algo errado é subestimar
a onisciência de Deus. Esta onisciência que lê a mente e vê o homem antes dele ser formado no ventre de sua própria mãe. Deus conhece o nosso levantar, Deus conhece o nosso assentar. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4 e versículo de número 13, confira na sua Bíblia. Hebreus capítulo 4 e versículo de número 13. Deus sonda e esquadrinha os pensamentos e coração. Como está escrito: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo de número 139, versículos 23 e 24. Então, por conseguinte, meus irmãos, o salvo deve fazer o que o salmista fez. O que foi que o salmista fez? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, a minha maldade não escondi. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Glória a Jesus. Que coisa impressionante. Salmo de número 32, versículo de número 5. Outros textos bíblicos dizem: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1 e versículo de número 9. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Já dizia o salmista Davi no Salmo 103 e versículo 3. Aquele que confessa os seus pecados a Deus e abandona suas práticas erradas, alcança a graça e a misericórdia do Senhor e terá sua alma devidamente curada, restaurada, restabelecida deste câncer maligno que é o pecado. Provérbios capítulo 28 e versículo de número 13. Como nós devemos ter uma vida vitoriosa contra o pecado? Primeiro, meditando na palavra de Deus, frequentando a casa do Senhor e temendo ao Senhor, orando com intensidade e sempre buscando a sua face, consagrando a nossa vida na prática do jejum e da oração, participando dos cultos domésticos e das reuniões da igreja para aprender do Senhor e louvar o seu nome, andando na luz divina para ter comunhão
com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Portanto, como está escrito, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1 e versículo de número 7. O pecado não tem poder sobre a vida dos cristãos, daqueles que não entregam-se à cobiça, às concupiscências nocivas, transitórias e muito efêmeras. A Bíblia afirma dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6 e versículo de número 14. Todavia, meus amados e queridos irmãos, onde não há o domínio de Deus, a força do pecado haverá de vencer. Logo, se faz necessário se submeter à autoridade do Senhor, pois é Ele que afasta o pecado da vida dos santos. Que Deus nos abençoe e que esta enfermidade chamada pecado jamais possa trazer à sua alma prejuízos irreparáveis. Devemos sim andar na luz, vigiarmos constantemente, mantermos a nossa cadência espiritual aos pés de Jesus Cristo, para que o pecado não possa nos alcançar. Jesus nos ajude a vencermos a concupiscência do pecado, em nome de Jesus. Amém.